sou o Cleiton, fui guitarrista do Fogo Fato do início ao final. E na segunda fase do Estereonato eu toquei baixo. Eu sou Adriano, toquei no Fogo Fato em 86, né? Mudei pra cá no início de 86 e no meio eu entrei na banda, né? Tocamos também no Full Face, né? Eu com o Ricardo, em 95. E aquela banda, aquele show lá que nós fizemos lá de rádio rock lá na praça, que nem tinha nome aquela banda. Já era uma banda. Enfim, e algumas tocadas por aí. Adriano Martins. Meu nome é Adriano Zanetti, eu fui baterista do Estereonato na primeira fase e depois eu comecei uma banda chamada Serviço Secreto, que está viva até hoje. Segundo o Cleiton, a banda mais ensaiada de São João del Rei, né? Do mundo. Meu nome é Danilo, ele esqueceu de comentar que ele tocou no Serviço Secreto guitarra, não bateria. Verdade. Eu sou da segunda fase do Estereonato, substituí o grande baterista aqui e estamos na luta até hoje aí, né? Yeah. Tentando arranhar alguma coisa. E como é que surgiu a cena aqui? Bom, acho que a cena aqui começou até voltando em 81, quando o Queen veio no Brasil e fez um show magistral. Aquilo me impressionou muito. Eu era um garotinho que ouvia rock desde pequeno, porque a minha irmã mais velha, roqueira inveterada até hoje, só ouvia, eu cresci ouvindo Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd em casa. Aí depois teve em 83 o show do Kiss no Mineirão. Esse eu fui, era garoto, fui. Foi uma coisa sensacional. Quando eu vi ali fumaça, fogos, parede de Marshall, bateria no praticável girando, aquela coisa canhão, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu falei, eu tenho que tocar em alguma banda algum dia. E tal, e aquilo impulsionou muita gente aqui em São João del Rei. Concomitante esse show do Kiss, já surgiu uma banda em São João del Rei no início chamada Banda do Diabo, que era o Cláudio, enfermeiro no vocal, Pinguela na guitarra, grande guitarrista, o Teté no baixo e o LED na bateria. O LED já tinha toda a ver com a cena, ele era coveiro na época, acho que ainda é até hoje, um barato, baterista rapidão, legal demais, a cara do Bill Ward do Black Sabbath, idêntico. E essa banda continuou tocando rock and roll, tocou em Santa Rita de Sapucaí, só que quando foi fazer um show em 84 no Ginásio Santo Antônio, fizeram uma divulgação grande. São João del Rei, por ser uma cidade muito católica, acharam que não ia ficar legal divulgar a Banda do Diabo. Aí resolveram colocar no cartaz Del Rock. E eu fui ao show com o Mundão, eu saí de lá assim, completamente impressionado, e eu lembro de um comentário que eu fiz com o Mundão. Pinguela toca melhor que o Tony Iommi. Esse foi um comentário que eu fiz. Sola mais, sabe? Foi uma coisa sensacional. Eu conhecia muito o Cláudio, conversando um dia, ele falou que a banda tinha acabado, porque o Pinguela tinha mudado de São João del Rei. Ele falou, vamos tirar um som qualquer dia. Disso aí virou Fogo Fato. Eu comecei a tocar guitarra, o Cláudio, que era baixista do Del Rock, virou guitarrista. O Richard entrou na bateria, o Cláudio continuou no vocal e no baixo foi o Carlão, que é apelido de Fofão também, um grande amigo nosso. As duas do mesmo estilo? Não, a Banda do Diabo e a Del Rock era um estilo mais punk rock com muito solo, era um rock and roll muito rápido, tipo Motorhead, e muito solo. Fogo Fato já era um hard rock heavy metal, tá? E montamos a banda em 85, estávamos ensaiando até começar o primeiro show do Instituto Auxiliadora. A minha mãe era muito amiga da diretora do Instituto Auxiliadora e fizemos o primeiro show lá em outubro. E foi muito legal o show, porque as irmãs estavam todas acompanhando com hábito, tudo, e a gente cantando Highway to Hell e elas dançando. Foi muito legal isso, cara. Elas todas cantando Highway to Hell sem saber do que estava falando a letra, as irmãs de caridade. E foi tanto sucesso esse show que elas convidaram a gente para poder voltar lá 2 meses depois. Aí com ampla divulgação, o colégio lotado. Todo mundo vinha na gente na quadra lá tocando. Aí surgiu o Fogo Fato, 2 shows. E os amigos do Estereonato acompanhavam a gente em ensaios, tal, foram gostando da coisa também. Nos ensaios cada um tocava um pouquinho de instrumento. 1 ano depois, o Estereonato já era uma banda muito boa de heavy metal. O Adriano era o baterista, Márcio Chitarra na guitarra, Rodrigo Frigo na guitarra, Adilson no baixo, Teco. e o Juninho
locutor da rádio FM, aqui era o vocalista. Todas elas autorais? Não, o Fogo Fato tinha 4 músicas autorais, o restante era cover, tocávamos Black Sabbath, Iron Maiden, Led Zeppelin, Ramones, Rush, pô, apaixonado. E as autorais eram em que língua? Inglês. A gente fazia a letra em português, o Rodrigo Frigo do Estereonato passava para inglês pra gente, ele era estudante de inglês, ele passava pra gente. E as músicas a gente fazia os riffs, nossa, inclusive tem uns riffs bem legais, da época, bem bacana mesmo. E o Estereonato tinha uma música autoral, o restante também era cover. Daí começou, e tinha uma galera de São João aqui, Mundão, Marquinho Atala, Neném Meinha, Iole, a minha irmã, The Amazone, onde a gente fosse tocar, você podia contar que essa galera tava lá. E eles faziam um barulho como se tivesse 500 pessoas. Eles abafavam até a caixa de som nossa lá. Era um barato tudo isso. Aí a cena foi crescendo, Estereonato e Fogo Fato começaram a fazer apresentações juntos. E as apresentações da Tasca da Portuguesa foram muito bem sucedidas, foi muito legal, lotado. Patrocínio. Isso, foi muito legal. Com isso começaram a surgir interesses de outros municípios e nos convidar. Sempre ia Fogo Fato, Estereonato e outras bandas de Barbacena, de Belo Horizonte, festivais em Resende Costa, em Coronel Xavier Chaves, em Barroso. E a coisa foi tomando uma proporção assim muito legal. Foi muito legal. O Estereonato surgiu justamente por influência do Fogo Fato. Ele, na época, eu, Chitarra, o Frigão, estudavam no Colégio São João, então fizeram uma apresentação lá na quadra. E eu lembro que tinha problema de conexão, a gente teve que puxar a extensão lá do teatro, não funcionava direito. Mas aquilo deu um ânimo, deu uma energizada na turma e formamos o Estereonato um ano depois. Saímos lá na casa do Chitarra, no barracão. Era muita loucura o que a gente fazia na época em termos de... Gambiarra. Isso. Não tinha equipamento, né? Era tudo precário. Com certeza. Então, pra você tirar som na bateria, você tinha que fazer o junto com a caixa para dar mais... Sim. Caixa de som durava metade do ensaio. Chegar na outra metade, a gente tinha que tirar a carcaça da caixa, porque senão ia parar de funcionar. Tinha que dar um arzinho na caixa antes. No início, os pedais, distorções nossas eram feitos em casa pelo Pinguela. Então, guitarras tonante, que é a pior guitarra que tem na face da terra. Mas onde é que tinha captador? E o som que o Cláudio fazia nessa guitarra, cara, fenômeno. O Cláudio, na minha opinião, guitarrista fenomenal dos anos 80. Ele fazia toda a diferença. Era pau com uma guitarra tonante, a paleta dele era pedacinho de latinha de margarina. Cara, o que ele fazia na guitarra, eu nunca vi ninguém fazer. Hoje, pessoal com equipamento, músicos técnicos violentos, igual tem o Ricardinho, tem o Guilherme, tem uma turma que toca demais hoje em dia. Mas na época dos anos 80, tudo muito precário, muito arcaico, o Cláudio era o destaque assim, total, tocava demais. E a gente tinha uma certa dificuldade. Hoje você quer tirar uma música para tocar um cover, você tem videoaula dela no YouTube. Na época não tinha nada disso. Então a gente colocava o vinil, ouvia 500 vezes o pedacinho da música e tentava tirar a música aqui. Letras quando não tinha, eu ouvia o que o cara estava cantando, anotava e passava pro vocalista. É isso aqui que você tem que falar. Então era tudo muito precário, mas era tão legal tudo isso. Amplificadores a gente não tinha. Eu tocava com caixa amplificada. Tinha um rádio gravador, colocava e tocava com caixa amplificada. No meu quarto não tinha bateria, lógico. Eu tinha um tapete no chão, colocava o fone de ouvido, com a baqueta eu ficava tirando a bateria no tapete. Sentado no chão e tirando, pra não fazer barulho, pra não acordar os meus pais. Era dessa forma. E a cobrança era grande, né, Danilo? Eu lembro. Você tem que fazer assim, pática, tá, tum, você não, vai ser praga da droga da sogra mesmo, praga da droga da sogra, pá. Essa era a virada nossa. É verdade. Não tem nada de parar de tudo, tá tudo. Não, é praga da droga da sogra, pá, e azar, e vamos embora. A loja que a gente pegava essa informação, né, onde a gente cavava o ouro, era o Palácio da Música. São Silvio Assis. Qual cidade? Aqui em São João mesmo. Palácio da Música. Isso mesmo. E às vezes, quando um amigo nosso tinha a oportunidade de ir ao exterior, a gente pedia que gravasse fita, né, cassete, das rádios americanas, trazia pra gente escutar, ver o que era novo. E o que era novo lá
teoricamente, para nós, né, já tinha 5, 6 anos que estava rolando nas rádios. Mas no início, o repertório do Stereonaut, ele variava de AC/DC, de Ramones, Accept. Então era uma escolha muito boa que a gente fazia. Tinha punk rock, tinha Judas Priest, tinha heavy metal, tinha hard rock, tinha vários componentes da cena do rock. Então ia de punk, a gente tocava Blitzkrieg Bop, começava o nosso show com Blitzkrieg Bop, né? E depois passava para AC/DC, depois ia para Judas Priest, Accept. Então era bem eclético mesmo. Então a satisfação era para todo mundo, principalmente para nós que tocava, né? Mas que a turma que ficava lá observando, lá os caras mudam de música. Esse foi um comentário que eu escutei na época que eu tocava bateria. Como é que vocês conseguem fazer transição de punk rock para hard rock? Ó, sei lá, cara. Acho que deve ser a Brahma da Antártica que o povo traz aqui, que faz isso com a gente. E o heavy metal pauleiro, assim. E a gente nem bebia direito na época, né? Era previsto. Esse show na Tasca, acho que foi um marco aqui em São João del Rei. Eu tenho fotos aqui no jornal mostrando isso aí, abarrotado. Foi legal demais. Então deu um upgrade grande nisso. Logo em seguida, falaram, vai ter um festival de rock no ginásio do Minas. Nós vamos fazer no ginásio do Minas. A coisa cresceu. E nesse meio tempo, o Fogo Fato perdeu o baterista, Richard, que mudou-se para Belo Horizonte. Rapidamente foi substituído pelo Adriano. E o baixo, o Carlão, passou em odontologia e foi estudar em Juiz de Fora. Aí entrou o Múcio, que hoje é violino da Orquestra Sinfônica do Paraná. Toca lá o Múcio novinho, tocou baixo, ensaiamos, tal, fizemos um grande show do ginásio do Minas. Stereonato, Fogo Fato, Mistura Fina de Barbacena e uma outra banda. Tubo de ensaio de São João del Rei também. E o Fogo Fato tocou o que nesse show? AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath, Ramones, a gente tocava de tudo. Led Zeppelin, as 4 músicas nossas. Eram as bandas que a gente tinha acesso na época, né? Todo mundo queria ouvir na época, né? É isso mesmo. Né? Todo mundo. Não só que isso é o que a gente gostava. A gente tocava Ray, Bon Dio, tocava tudo isso. Eu queria voltar um pouquinho naquele assunto da precariedade da bateria. Aquele abertura do show do Overdose que nós fizemos no Atlético. Vou chegar nesse show. Que me emprestaram uma bateria de lata. Eles não deixaram a gente colocar a mão em equipamento nenhum. Uma bateria do Overdose, nossa. A maior humilhação que eu passei na vida. Eu fui na casa deles em Belo Horizonte, eu 5 minutos antes do show, eu falei, eu não vou tocar, eu não vou entrar. Foi a maior humilhação. Como é que chama o baterista? Elinho. Não pudemos passar o som. Aí já foi em fevereiro de 87, Overdose e Fogo Fato. Eu conheci os caras do Overdose, eu agilizei tudo, ginásio do Atlético, beleza. Olha aqui a parafernália, cada marcha desse tamanho, a bateria do Elinho, a gente tá tirando foto dela, coisa mais linda. Dois manilhas desse tamanho. Aí tá, beleza, passar o som. Ah não, vocês vão poder passar som não. Aí o som de vocês, não é isso aqui não, vocês se viram aí, aqui não tem nada pra vocês não. O que? Não tem não. Era dessa forma, não vamos tocar então não. Aí foi pro camarim lá muito puto, aí chega o cara do Atlético e fala, vocês são da banda que vão tocar, né, assim, o que vocês gostariam que trouxesse pro camarim? Ué, já que é assim, rum, Coca-Cola, tal coisa, e tamo lá no rum, passar a raiva do Overdose. De repente, o cara voltou lá e falou assim, vocês não são Overdose, não? Não, nós somos Fogo Fato, então vocês vai descontar no cachê, tá? O que vocês pediram aí vai descontar tudo. Lembra disso, Débora? Aí vamos lá, fizemos um show sem passar som, sem nada, foi uma tragédia, uma humilhação. Palco pra gente, só um cantinho, não podia usar nada, respirar, tudo tampado, nem respirar. Eu toquei com vontade de chorar o show inteiro, essa foi a vontade, mas como as coisas acontecem, na vida tudo é reciprocidade. Em 89 eles sofreram a mesma coisa que fizeram conosco, sofreram do Ramones e do Sepultura lá na Gameleira. Falei, dou-me por vingado. Foi mesmo, fizeram a mesma coisa com ele, nem sonhos puderam passar lá na Gameleira. Nesse show furou a caixa, eu tocando, devido à nossa refrigerante russo que puseram pra gente por engano, acho que eu empolguei demais. Tinha isso. A caixa furou, aí eu comecei a vir primeiro tom pra cá, comecei a tocar nele, só que ao contrário deles, eu acho que eu fiquei muito soltinho com o rum,
Vi nada. Vi nada. Olhava pra trás da bateria do Elinho lá, que bumbo canudo, falei assim, agora que você vai ver, bicho. Eu toquei, acho que eu toquei que eu não sabia, com o que tinha ali. O som, a gente sentiu que o som não saía legal. Mas como vocês conseguiram equipamento? Rápido. Tudo no improviso de alguma forma. A gente não podia ter acesso a nada, mas Por só em isso que cima eu da furei, hora. por isso que eu furei, porque eu não percebi que o som não saía, então... Desce o Nunca braço. toquei uma bateria tão forte na minha vida, que eu não toco. Então o foi legal Cláudio do demais no final. Overdose, depois do show, chegou pra gente e falou assim, nossa, aquele guitarrista Fogo Fato toca muito, mas muito. Mas muito. O Cláudio Ele elogiou do Fogo muito. Fato tocava demais. Ele cara, com uma elogiou guitarrinha muito a guitarra. tonante, cara. Com uma guitarrinha tonante. Ele era um fenômeno. O Cláudio era um fenômeno. Na minha opinião, um fenômeno. O Cláudio, guitarrista do Overdose, elogiou muito. Pelas condições que tínhamos de equipamento, de aprender música e de tirar as músicas, o Cláudio foi o fenômeno da Foi. guitarra nos anos 80. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Tem uma passagem também do Fogo Fato que, quando o baterista de vocês estava saindo, eu fui lá ensaiar umas 3 vezes. Ah, sim. Só que o baterista não largava o osso de jeito, não falava que ia sair, eu ia no próximo ensaio, ele estava lá. Ele estava lá, era Aí verdade. ele falou, não, vou sair, já tô indo. Chegava lá, eu ia ensaiar, verdade. e ele nada de sair. Aí, o que aconteceu? O Esteronato montou a banda do lado da minha casa, Uhum. porque o Chitarra morava em frente Isso. à minha casa. E eu comecei a ajudar o pessoal do Esteronato lá, né? Ficava na portaria, montava as bombas. Que tinha, depois você explica da sua, que eu vou explicar. Vou explicar. Que tinha até uma lá que é muito interessante. A gente pegava uma caixa com 2 fios, né, encostado, puxava a extensão até onde a gente estava, enchia de pólvora, colocava um balão de gás em cima. Na hora que o Esteronato pisava no palco, a gente ligava na eletricidade, dava o cu, explodia a pólvora e o balão de gás explodia. Então ficava aquele lance, aquela explosão pirotécnica. Influência do quê? Subia fumaça, influência do subia o Kiss, fogo, o fogo ia até o teto, não sei como é que não pegava o fogo. Pois é. Mas muito Era massa, assim mesmo. tudo no improviso, cara. Nós, com essas pirotecnias também, tivemos um problema grande num show em Tiradentes, na Escola Basílio da Gama, né, Adriano? Foi. O Juarez, o saudoso Juarez, já falecido, era o técnico de iluminação e som no Teatro Municipal de São João del Rei. E uma vez nós pedimos, Juarez, essas fumaças que você faz aí no show, cara, dá dica pra gente. Ele falou, eu vou fazer o aparelhinho pra vocês, agora o pozinho que coloca é segredo, eu dou pra vocês, mas não falo o que é não, beleza. Aí o que era o aparelhinho de fumaça? Era uma madeira grande, com várias resistências de chuveiro ligada em série. E o pozinho branco ele dava pra gente, não falava o que era, você coloca, você liga na tomada, vai dar uma fumaça sensacional. É bacana. Aí começamos o show lá em Tiradentes com Turn Up The Night, Black Sabbath, do disco Mob Rules. O Adriano deu no chimbal. Começamos o som, eu só dei o toque pro Mundão. O Mundão ia ser o pirotécnico nosso lá no dia. Só dei o toque, fiz assim, Mundão, tomada. Começamos, deu toque no Mundão. Olha que ele ligou, caiu energia. Todinho, pá, no Basílio da Gama. Eu tocando sozinho. Aí, o Adriano continuou tocando sozinho na bateria, nós paramos. Acabou até descobrir o que era aquela coisa, voltar ao som, você perde o pique todinho, o pessoal começa a xingar, tal, mas aí ainda bem, tinha aqueles de sempre que continuavam aplaudindo. E até hoje tem uma história, que hoje eu vou até esclarecer de uma vez por todas, que foi uma pessoa que desligou o disjuntor. Qual pessoa? Todo mundo fala que foi o Rodrigo Frigo. E ele ontem ainda disse pra mim, se você falar da história do disjuntor, você vai ter comigo depois. Mas então eu tô aqui pra esclarecer. Não foi o Rodrigo Frigo, viu, gente? Foi o ele Frigão. só levou a fama. Foi o Frigão, não foi o Rodrigo. Não foi o Rodrigo Frigo, não foi ele. Isso aí é lenda, que eu até hoje, todo dia que eu encontro com ele, eu falo que foi ele, mas não foi ele. Foi quando nós fomos ligar a máquina de fumaça, que o Mundão ligou, a potência não aguentou e caiu. Não foi você, viu, Frigão? Estamos esclarecidos. Mas eu lembro que o Frigão estava do nosso lado na época, ele deu uma sumida. Ó, aí eu não posso falar mais nada. Eu acho que não foi, não. Mas agora eu já não tenho mais certeza. Mais ou menos no final dos anos 80, em 87, 88, quando eu já tinha saído do Estereonato, eu encontrei o Alex Rodrigues, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ele tinha tido uma banda em Juiz de Fora, e estava procurando alguém para botar em cena as letras dele. Então eu encontrei com o Alex, eu lembro que ele tinha um quarto pequenininho lá na casa dele. Cheguei lá. O Alex foi o Johnny Rotten de São João del Rei. Foi.
E Literalmente. Foi. E a gente, eu lembro até hoje, sentado com ele no chão lá do quarto, ele pegava lá a pastinha dele com as letras, né? E nós fizemos, acho que em questão de semanas, quase 20 músicas, violão e guitarra. E surgiu o Serviço Secreto, né? E na época tocávamos Em português e inglês? em português. São músicas autorais, né? Criadas por mim e por Alex. Quando eu era quiseram um soldado capaz. Aprendi a matar e esqueci de parar. Minha vida transformou. Atravessei muitos furos por aí, sempre matando o povo, só para ver a vítima cair. E na época tocávamos eu na guitarra, o Márcio Marucho da Tasca no baixo, o Joãozinho de Tiradentes na bateria e o Alex no vocal. O Alex cantava até bem, cara. Sim. E depois, né, fomos progredindo e até hoje a gente toca. Só que hoje nós temos uma formação em trio, né? Porque o Alex faleceu há pouco tempo aí. E somos hoje eu, o Ricardo Monteiro e o Mendes na bateria. Logo depois que o Joãozinho saiu, o Mendes assumiu a bateria, né? E o estilo? Punk rock. Bacana. Mas uma coisa que você falou que de influência, acho que o Rock in Rio de 85 também foi Faltou falar disso. foi a gota, assim, a gente tem que fazer alguma coisa igual da época. Isso, eu fui naquele show da Lama lá, eu fui todos Rock in Rio, todas as edições, o dia do metal. Todos eu fui. Verdade. Aquele dia do show de 85, Whitesnake, Ozzy Osbourne, Scorpions, AC/DC, naquela lama toda, aquilo foi assim, alucinante. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, falei, é isso. E aí isso impulsionou, a gente montou o Fogo Fato e a coisa fluiu. Todo mundo começou a gostar de rock em São João, tá aí até hoje. Sim. E uma coisa que peço para as novas gerações aí, muitos não nos conhecem, nunca nem tinham ouvido falar. Nós demos o chute inicial, nós não tocamos tão bem igual a vocês. Mas, por favor, deem sequência nisso, não deixa o Rock em São João acabar não. Que foi através de uma fagulhazinha nossa lá, tocando precariamente, é que tem muita gente tocando até hoje. Então, continue. É um orgulho nosso ter participado de tudo isso, desde o início. Logicamente, quando eu falo assim, não tocávamos tão bem, tem exceções. O Adriano é um professor de música. Tocava bem na época e hoje é professor de música, toca maravilhosamente. Eu falo por mim, eu não tocava nada na época e muito menos hoje. Nasceu Mas eu até isso, brinco assim, toda banda tem que ter alguns bons músicos e um cara bonito. Eu era o bonito da banda. E Estereonato, na época, todo mundo pensava que o nome era Estereonatário, mas não é. Era um som estéreo e nato. Então, surgiu esse nome. E teve um lance engraçado que quando o Tex saiu do baixo, a gente estava procurando um baixista. O Cleito era guitarrista. Foi fato, eu acho que já tinha terminado, se não me engano. Tinha. Aí, como é que convence o Cleito de tocar baixo, sendo que ele é guitarrista? O que eu fiz? Peguei um monte de música que o baixo sobressai, gravei na fita cassete, fomos lá pro Minas, tinha um barzinho lá no Minas, no campo de futebol do Minas, que a gente tomava uma bebida lá, coloquei e comecei a colocar as fitas. Aí toca uma música, toca outra, falei, ai Cleiton, presta atenção no baixo pra você ver. O Cleiton, nossa, que bacana, hein? Aí colocava a música do Iron Maiden, que tem bastante baixo. Não, cara, eu nunca tinha reparado como é que sobressai o baixo. Falei, ei Cleiton, então vamos tocar com a gente, vamos lá tocar com a gente. Nesse dia
Cleiton, eu acho que resolveu tocar. Resolveu. O problema foi fazer as coisas que o cara do Iron Maiden fazia. Aí já é outro problema. Como fazer as nuances do Steve Harris? Como fazer as nuances do Geddy Lee? Pô, mas tudo bem. Foi muito bom. Uma fase ótima de Stereonato. Inclusive o Frigão costuma falar que o melhor show do Stereonato foi o último. Foi Resende Costa. Depois dessa sequência aí do Fogo Fato e do Stereonato, o Civil Secreto foi formado. Na primeira formação tínhamos eu na guitarra, o Alex cantando e o João Lobo era o baterista. Aí mais tarde o trio se tornou o quarteto, né? Com a adição do Márcio Marujo no baixo. E um pouco tempo depois formou-se o quinteto com o Ricardinho da Ótica Visão, o Ricardo Monteiro. Aí viramos 5. Logo depois o Márcio Marujo saiu. Ficamos nós 4. Eu, o Mendes, o Ricardinho e o Alex. E Alex depois foi embora para a Europa. Ficamos nós 3. Eu, o Ricardo e o Mendes. E estamos ensaiando até hoje para ver se tem um show aí à vista. Ou a prazo. Ou... É a banda mais antiga, junto ao Rolling Stones e The Fevers, na ativa. Isso, a gente está querendo deixar uma coisa boa para a humanidade, né? Isso. E eu reforço as palavras do Cleiton. A gente conseguimos construir uma base sólida para que novas bandas... Hoje a gente sente isso, né? Que a gente criou uma base bem sólida em termos de heavy metal, de hard rock, de punk rock em São João del Rei. E excelentes músicos que tem. Um do Serviço Secreto, a gente foi tocar lá na igreja da Colônia, do lado da igreja da Colônia. E era um domingo, sei lá, era festa religiosa, né? Então a gente estava tocando lá, o Alex usava uma calça de couro PVC. E numa dessas pulações lá, ele costumava usar cueca, não, né? Aí abriu a calça dele, cara. Até a gente chama hoje o show de Peru in the Night. E ele fazia questão de agachar, pá, né? Pra mostrar mesmo. Cara, na terceira música a turma já cortou o som. E ele xingando, Peru in the Night! Uma observação que eu gostaria aqui também de fazer é que se você pegar a história do ginásio do Minas Futebol Clube... É verdade. Se perguntarem lá no Minas qual foi a inauguração do ginásio, qual foi o primeiro show, eles vão dizer, foi o show da Blitz. Mas uma semana antes, Fogo Fato tocou lá para muita gente, só que a gente não entra na história. Mas o primeiro show do ginásio do Minas Futebol Clube foi Fogo Fato e não Blitz. Eu lembro desse show. Muito chique. Eu fui lá. Viu? Muito bom. Foi uma semana antes da Blitz. E foi muito bom. Nós estávamos tocando no ginásio do Minas, lotado, eu tão empolgado com braceletes, tipo Judas Priest, cheio de coisa na mão, cheio de corrente na perna, calça rasgada. Eu não sei o que eu fiz, fui fazer uma nuance lá e dei uma agachada tocando guitarra. Ao levantar, a corrente enroscou na minha perna que eu não conseguia levantar. E o Adriano tocando bateria, perguntando o que aconteceu, eu tentando levantar. Tive que parar de tocar, ficar uma guitarra só tocando para poder tirar as correntes todas e voltar a ficar em pé. Aquele show também aconteceu um lance que é o seguinte, a gente tinha mania de, bom, pelo menos eu, abafar o bumbo com esparadrapo. E no show eu enchi o bumbo de esparadrapo. Só que no meio do show o esparadrapo foi desmanchando e começou a colar o pedal de bumbo. O negócio não voltava, então eu tinha que tocar com a direita e chutar com a esquerda, tinha que tocar com a direita e chutar com a esquerda. Cara, as gambiarras que a gente fazia na época, bicho. Mas dava tudo certo no final. Graças Era a muito Deus. legal, né, cara? Era tudo muito precário, mas muito legal. Nesse show lá eu empolguei, eu acho que era meio empolgadinho na época, achava que era o Guaraná. próprio Nil. Ele ia fazer só de bateria de 1 minuto e meio, ficou 10 minutos só lá. Não, 5. Eu lembro do bundão lá embaixo, eu lembro direitinho do bundão. Tão rodando a cabeça. Foi a hora que eu parei, falei assim, eu acho que eu já tô demais, né, cara? Teve uma formação do Serviço Secreto. Mas foi um solo maravilhoso. Deu tanto ibope que você continuou fazendo por isso, Adriano. Éramos eu, o Armeninho no baixo, o Juninho cantando e o Mendes na bateria. A gente foi tocar um festival em Barroso e nós éramos a terceira banda a se apresentar. Só que demorou muito e tava muito frio, cara. E Barroso, isso já tem algum tempo, não tinha barzinho na época assim.
muito aberto, não. Nós estamos Depois em Barroso também. desses bares que vem de 51 e compramos 2 garrafas de menta. E naquela época a gente ficou rachadão de menta. Nós tomamos 2 garrafas de menta e fomos tocar. Apresentar para o júri e tudo, né? Só que tem que a turma já estava meio empolgada com as 2 garrafas de menta. Aí fizemos nossa apresentação, aí no final o Juninho, valeu, putada! Falei, Juninho, seu festival, foda-se! Barroso também, nós fizemos apresentações da Fogo Fato Estereonato muito legais, né, Danilo? Muito. Nós fizemos, foi tanto sucesso, mas tanto sucesso, que em 15 dias eles marcaram outro lá no Parque Exposições, nós tocamos para 8 mil pessoas. Eu lembro desse dia. Foi lotado, acho que foi o maior público nosso, subia poeira de tudo que é lado. A Impressionante. prefeitura mandou carro buscar a gente aqui. A gente chegou lá igual estrela. Até eu tenho um jornalzinho aqui para mostrar falando. Está chegando em Barroso a banda Fogo Fato. No carro da prefeitura. Que coisa, mas legal. Muito importante mencionar que a cena de rock em São João del Rei nos anos 80 teve um apoio incondicional do João Paulo Guimarães, do Jornal dos Estudantes, que ele incentivava, dava apoio, divulgava os shows antes, durante e depois. João Paulo, muito obrigado por tudo. E uma outra pessoa que divulgou muito todo o trabalho de Fogo Fato e Estereonato foi o Amado, locutor da Rádio Emboabas FM. Ele tinha um programa aos sábados à noite que chamava Rock and Roll Music. Todo sábado ele tocava as 4 músicas do Fogo Fato e uma música do Estereonato. Mesmo que as músicas do Fogo Fato eram gravação precária, era um ensaio nosso que foi gravado com um microfone acoplado a um radiogravador da época, gravado em fita cassete. 96,9. Fogo e Fato no Rock and Roll Música 121. Muito obrigado, Amado. Muito obrigado, João Paulo Guimarães. Vocês foram muito importantes para a cena do rock em São João del Rei.